Inclusive, dependendo do ambiente que você tá em vendas, é muito louco isso, porque o vendedor, antes de tudo, é um cara que, você falou bem, né? Sabe lidar com gente. Porque se por um lado você tem que ser um cara orientado a resultados, por outro lado, você tem que estar meio que apaixonado pelo problema do cliente. E esse problema do cliente, às vezes ele não resolve instantaneamente. O ciclo de venda daquilo não necessariamente está no tempo que você tem que entregar o resultado. Então, conciliar isso é um desafio. Você dá tração, de fato, para você trazer o resultado, mas, ao mesmo tempo, blindar o cliente da pressão que vem da organização e você trazer resultado. É uma dualidade, né? E tem várias ferramentas. Bom, uma delas vocês receberam aqui o Gaziri. Ah, sim. Uma delas, por exemplo... Espetacular. Uma das defesas científicas, né? O Gaziri... Isso que eu gosto do Gaziri, né? O cara xinga, a galera fica maluca, porque você falar que você vai mexer em comissão de vendedor... Comissão. É bem provável que se você xingar a mãe do cara, ele se irrite bem menos do que você falar que tirar de comissão do vendedor aumenta o resultado. Cara, é assim, é inadmissível. É porque assim, é uma dissonância cognitiva que causa um desconforto tão grande em quem trabalha com venda há muito tempo, que é absurdo. Por quê? Da onde que vem isso? O céu é o limite. O vendedor faz seu salário. Mas o céu não é o limite. As pessoas têm limite. Esse é o problema. Então, assim, qual que é a defesa do Gaziri? Se você pega os últimos 18 meses, e que não tenha uma pandemia no meio, alguma coisa que fugiu muito da normalidade, esse é você. Então, o seu faturamento é esse dos últimos 18 meses. Então, não dizer, o céu é o limite. Tudo bem, o céu pode ser o limite, mas você tem limite. E os limites é isso aí. Né? E aí tem toda uma explicação científica. Então, quando você garante necessidades básicas, né, você evita, por exemplo, mentiras, né, evita ou diminui muito mentiras, pressão. Então, você tem vários modelos para poder fazer isso. Vários. O modelo de remuneração talvez seja a ferramenta que mais conserta problema de equipe comercial numa empresa. Exemplo, desconto. Um monte de empresa paga por faturamento e libera desconto. Mas é óbvio que eu vou dar desconto, porque quanto mais desconto eu dou, mais faturamento eu faço. Sim, exatamente. Eu estou pagando pro cara usar e eu brigo com ele. Aí eu dou treinamento. Porque o KPI é faturamento. Não tá olhando margem, não tá olhando... Vendedor faz o que é pago para ser feito. E que bom. O problema é o que você fala para ele fazer. É isso que você pede, né? O modelo de remuneração resolve mais da metade dos problemas. Então, por exemplo, desconto, que é um gigantesco, você usa nisso. Põe um acelerador baseado em margem. Põe um peso na margem. Você pode pôr faturamento, mas põe peso 8 em margem. Você pode colocar aceleradores. Então, um exemplo, olha que loucura. Você pode, inclusive, fazer um negócio que, dependendo se você é uma indústria, principalmente, se você tem uma limitação, até de entrega de serviço, você pode colocar o acelerador para conduzir o seu ambiente. Exemplo, a indústria ela tem uma limitação de produção. Então, eu consigo produzir até X. Um dos grandes problemas que o pessoal tem é falar assim, cara, meu vendedor, quando ele vê que não vai bater a meta, ele segura a venda para outro mês. Isso acontece pra caramba. Isso é ruim, isso é péssimo. Mas é a regra do jogo. Então, mas até a página X. Por quê? Se eu tenho uma limitação, se o contrário acontece, também eu acerto com remuneração. Exemplo, se eu tenho um problema de produção, o que eu vou fazer? Eu vou remunerar ele com aceleradores para que ele venda até 100%. Então, eu vou botar muito acelerador até 100%. Acima de 100%, eu não ponho acelerador. Naturalmente, o vendedor faz o que a hora que bate 100%? Ele vai pro próximo... Ele começa a jogar pro próximo mês. Isso. Então, um negócio que é ruim em geral, pra mim é bom. Aí você fala, Thiago, mas se tá vendendo pra caramba, por que você não compra uma máquina? Porque olhando de fora é fácil. E se a máquina custa $1,5 milhão? Eu vou fazer R$30 mil a mais de venda e vou fazer uma dívida de um capex lá de mais $1,5 milhão. Então, assim, não é um momento pra cá, porque eu não tenho estrutura pra bater $1,5 milhão de venda. Eu tenho estrutura pra fazer 100 mil. Então, assim, é um pouquinho mais complexo quando a gente olha pro todo. Mas quando a gente olha para o OTE, que a gente fala, né, que é o conjunto de remunerações, o conjunto de indicadores que pagam uma remuneração, então ali tem variável, acelerador, modelo de remuneração resolve mais de metade dos problemas que a gente tem lá. Ou segura a venda mesmo. Eu posso acelerar, por exemplo, ele. Eu pago normal até X e até 100. Aí quando ele fez 110, eu pago mais 20%. Se ele fizer 150, eu pago o dobro da comissão de 100. Então, eu vou acelerando ele para cima também. Então, eu vou ajustando. Eu posso acelerar ele por atividade. Por exemplo,
Olha um exemplo que pouca gente usa e a gente orienta bastante, já teve gente usando. Imobiliária. Imobiliária, você imagina, o cara começa a trabalhar agora, ele não começa segunda-feira, terça-feira, ele vendeu um imóvel de 1,5 milhão. Ele tem um tempo. Ele vai criar uma carteira e tal. Tchau, o que eu faço com esse pessoal? Em geral, olha só como é culpa da empresa em 90% dos casos. Né? Por isso que a gente consegue vender bem com margem lá, porque a gente entendeu isso. Quando eu olho para esse cara, eu vou contratar 50 pessoas, e olha como o modelo de remuneração ajuda a ferrar. Se eu pago só comissão, a empresa ela fica vagabunda em termos de falta de trabalho. Ela se preocupa pouco. Por quê? Dane-se, eu vou botar 50 caras. É como se fosse na época lá, né, de Roma, eu ponho 50 pessoas para degladiar. O que vai sobreviver 2, eu passo para o outro dia. E vai sobrevivendo, eu vou rindo daquilo lá. Eu ponho 50 corretor para rua. Como eu não pago nada fixo, dane-se, você vai me trazendo... Tem um monte de erro aí. Primeiro, o cara queima o nome do filme da sua imobiliária. Sim. É verdade. Segundo, eu não consigo ter uma previsibilidade. Eu tenho 50 pessoas para rua e não tenho uma metodologia. Tchau, como é que eu faço? Eu prefiro ter 8 pessoas onboardadas de forma correta, feito um ongoing, quer dizer, um trabalho de capacitação e sustentação da capacidade dele, e eu vou remunerando ele, por exemplo, nos 3 meses, por atividade. Porque o que gera uma venda é a atividade, não a venda. O problema é que 95% das empresas cobram da equipe comercial venda. E é muito louco, porque se você quer bater a meta, o último lugar que você olha é a meta. Mas você trouxe um negócio legal. Porque se você olha para a meta, você não olha para a atividade. O que gera perda de peso são as atividades que você faz durante a semana, comida e exercício. O que gera venda são as atividades. O que eu vou fazer? Como é que eu vou remunerar o cara da imobiliária? Cara, eu preciso de 10 visitas na semana. Eu pago. Bateu 10 visitas, você tem R$500. Eu estou remunerando pelas atividades. Porque as atividades vão gerar uma venda na frente. Se você conseguir enviar 2 propostas quentes, né, qualificadas, no mês, eu te pago mais 500. Ele vai fazendo as atividades. A venda vai acontecer. Merchandise também usa muito isso. Exatamente, eu vou acelerando pelo... Agora, a maioria não usa. Por quê? Porque exige da gestão um controle muito maior. Como é que eu... Por exemplo, por que pouca gente usa a parada do Gazille se realmente funciona? Que tem vários casos. Porque você imagina o nível de governança tem que ter uma empresa de controle de metas, porque a cobrança fica muito pior. Por isso que eu falo que fica vagabundo. O cara que recebe a maior parte por comissão, pode ver, ele fica 3, 4 vezes mais no tempo no trabalho sem entregar resultado do que um cara que recebe no fixo. É óbvio. Ele não entrega, também não recebeu, eu vou deixando para lá. Só que isso gera para a empresa um negócio horrível. Porque eu não consigo, de novo, ter previsibilidade. Eu conto, um cara tá na minha empresa e eu não consigo contar com o número dele. Então, para que eu faço isso se eu tenho Pareto? Para que eu fico? Então, eu não preciso dos 80. Sim, sim.